Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui no Íntimos Cast. Meu nome é Juliana, eu sou diaconisa aqui no projeto Vida Nova do Engenho da Rainha. Estou como líder da juventude. E não esqueça de curtir e compartilhar muito, porque será um episódio muito especial. Fica ligado e não perca. É isso, galera. Eu sou o diácono Andrei, aqui da Igreja Cara de Leão do Engenho da Rainha. E nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre santidade. Então já guarda teu coração aí, porque é um assunto que, enquanto muitos correm, né, nós teremos saber o que a Bíblia fala, o que Deus tem a respeito de santidade, principalmente para nós, os jovens. E hoje nós vamos receber aqui, né, um convidado especial. Vou deixar para ele se apresentar. Fala, galera, graça e paz. Pastor Levi, um imenso prazer de poder estar aqui, uma vez mais, tentando ajudar de alguma forma, colaborando de alguma forma para o crescimento do Reino de Deus, em especial dessa juventude maravilhosa aqui do Projeto Vida Nova, do Engenho da Rainha. Estamos aqui há 2 anos aqui, servindo ao Senhor aqui, debaixo do pastoreio do pastor Sérgio, da pastora Graziella Stanciola, e eu creio que vai ser uma grande noite de bênção para a glória de Deus. Então, eu já quero começar lendo 2 textos aqui, pastor. Um do Antigo Testamento e um já no Novo. Lá em Levítico 19, versículo 2, vai dizer: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz: mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Hoje nós já vamos começar lá em cima. E eu pergunto, né? É possível ser santo? É, pergunta muito interessante. E eu creio, Andrei, que quando um texto, uma frase, né, como essa, né, sede santos como eu sou santo, que é de amplo conhecimento, né, toda a igreja já ouviu, já foi ministrado, ou já leu esse texto. É interessante porque o mesmo texto, a mesma referência, ela se encontra no Antigo Testamento, né, no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2, e se encontra também no Novo Testamento, também lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, 15 e 16, né? Esse texto ele se encontra, ou seja, como uma referência. Muitas pessoas talvez vão dizer que é algo do passado, é algo que está sob o peso da lei, mas esse texto nos chama a atenção porque no Novo Testamento o apóstolo Pedro ele vai ministrar o mesmo texto, ou seja, não se trata de um mandamento tão somente, se trata de um chamado moral, né? Padrão, ele nos chama a viver um padrão moral bíblico, né? E sim, é possível. A palavra de Deus ela nos encoraja a dar esse passo de fé e desafiar, né, aquilo que a gente vive hoje nesse contexto de mundo, né? Onde condena uma vida santa ou não dá crédito para quem quer viver uma vida santa, quem quer viver uma vida em santidade. E esse texto sim nos encoraja, né? Não apenas algo do passado, mas algo que Deus tem para nós hoje, né? O grande desafio de viver sim uma vida em santidade. Pastor, o diácono Andrei perguntou, né? E o senhor disse que é possível viver essa vida em santidade. Mas como seria isso na prática? O que o senhor poderia colaborar conosco sobre isso? Bom, Ju, dentro desse contexto de juventude, né? Deus está nos chamando, né? Deus está chamando essa juventude para viver uma vida separada, né? Uma separação do mundo, costumes, hábitos e valores, né? E viver uma vida de devoção ao Senhor, né? Na prática, fala de um rompimento, uma separação,
né? Essa santidade que Deus nos chama é nos separar de tudo aquilo que é mundano, carnal, promíscuo, tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, para viver uma vida de devoção e adoração ao Senhor. Eu acredito que duas coisas, né, andam muito lado a lado quando a gente fala sobre, quando a gente pensa em santidade, né? Que é a religiosidade, né? É uma das coisas. E viver realmente a santidade. Eu acho que muitas pessoas se tornam religiosas, né? No termo de eu preciso cumprir isso, isso se torna algo que a nossa mente fica presa. Diferente de quando a gente vive santidade de forma genuína. Diácono Andrei, o que você pensa sobre isso? Você tocou num ponto interessante, Ti. Na verdade, eu não vou te responder. Eu vou formular a pergunta melhor para o pastor chegar junto. Porque, jogar a bomba para ele. Você falou sobre a santidade. A santidade, ela não prende. É interessante. Porque quando a gente tem uma visão distorcida de santidade, as pessoas temem a santidade. As pessoas, elas têm medo, na verdade, da santidade por se achar... Já viu aquela história? Eu falei assim, eu não vou para a igreja agora, não. Eu deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Tudo isso está ligado diretamente com a santidade. Porque santidade fala sobre viver uma vida santa, ou seja, você vai ter que deixar coisas. E aí a visão a santidade vai me prender. A santidade não vai deixar eu ter uma vida livre. Eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Quando, na verdade, você tocou um assunto interessante, a santidade ela vai nos libertar à luz da palavra, né? O senhor contribui com a gente aí nesse... O que você pensa sobre isso, pastor? A pergunta, ela é ótima, né? E assim, a primeira pergunta que você me fez foi sobre se é possível, né? Se é possível viver em santidade, né? E como se daria isso, né? A Ju perguntou. Mas o interessante é a gente voltar um pouco antes disso, um pouco antes da santidade, tá? A santidade, analisando friamente para quem não é cristão, para quem não teve um encontro com Jesus, parece um fardo muito pesado. E eu louvo a Deus porque o que está acontecendo aqui é o gênesis dessa questão, né? Esse movimento de intimidade. Porque a intimidade, ela vai gerar amor. O amor vai gerar consciência, entendimento. Entendimento de quê? Entendimento de certo, de errado, daquilo que é puro, daquilo que é impuro. E a partir desse conhecimento, desse entendimento, dessa consciência cristã, e aí sim, a partir então desse momento, a juventude ela está habilitada para tomar uma decisão, que é viver em santidade. A partir desse momento, a santidade não é um fardo, a santidade não é um peso, a santidade não é algo enfadonho. A santidade não vai ser algo que vai se colocar como um peso na vida do cristão ou que vai colocar medo na vida do jovem, né? Porque muitos jovens, eles vivem uma expectativa de medo, né? Medo porque eu vou decepcionar minha família, porque se eu pecar eu vou para o inferno, porque é uma convenção familiar, eu preciso viver essa vida certinha, e eles tomam isso como um peso, quando na verdade esse movimento de intimidade, essa busca por intimidade, porque ninguém se entrega, ninguém se apaixona da noite para o dia. À medida que a gente busca, que a gente se aproxima de Deus, tem esse movimento de intimidade, a gente cria um ambiente que busca a intimidade do jovem com Deus. Isso vai gerar amor, isso vai gerar paixão, isso vai gerar fogo, isso vai gerar um fervor dentro do jovem, que ele vai se apaixonar e ele vai querer cada vez mais aquilo
aquilo que vem de Deus, né? E essa consciência, isso vai gerar uma consciência, um entendimento, né, daquilo que de fato é o certo e errado, e isso vai gerar uma escolha. Na verdade, isso gera, para mim, um estilo de vida, né? Exatamente. A santidade, ela se torna um estilo de vida e ela já não é mais um peso. Porque quando você sabe exatamente, né, o que você quer, quero me tornar uma pessoa íntima de Deus, né? E quando eu busco essa intimidade, quando eu amo, eu não quero machucar quem eu amo, né? Isso gera respeito, gera temor, que é muito diferente de medo. O medo nos aprisiona, mas o temor não. O temor, a gente tem carinho, a gente tem aquela concepção de que eu não quero magoar Deus, porque Ele me ama tanto, então se torna isso, né? Por mais que a gente erre, porque você que está em casa assistindo, nós erramos, todo mundo erra. O pecado, né? A humanidade, ela é isso, ela peca. O diferencial de quem busca a santidade é errar e entender que mesmo assim eu posso tentar de novo. Eu posso buscar, né, no Senhor essa santidade. É uma busca incessante, como a gente estava falando sobre a questão de intimidade. Ela não acaba nunca. E a santidade também. E quando a gente entende isso, nós temos um novo estilo de vida, né? Um estilo de vida de busca, de não querer errar, porque existe essa diferença. Aquela pessoa que toda hora tá tropeçando na mesma coisa, ela não amadurece, ela não cresce. E quando a gente se torna maduro, né, na fé, a gente começa a ter esse estilo de vida, não é? Exatamente, porque o texto santo ele vai dizer que o amor de Deus, ele lança fora todo medo, toda insegurança, toda dúvida, toda incerteza, todo medo de cair, de errar, porque você se entrega a um amor genuíno, né? O amor ao Senhor, quando você desenvolve isso na intimidade, é algo que vai mudar radicalmente a vida do jovem. A gente conclui que a santidade não nos limita, ela nos liberta. E isso é interessante porque, assim, por muitas vezes, quando a pessoa, assim, sabe, quando ela tá namorando, né? Voltar a ter aquele relacionamento de intimidade com Deus, voltar para os caminhos do Senhor. E aí ele fala assim, poxa, eu vou na igreja, mas é porque eu não quero ser duas caras. Porque eu não quero ser falso. Porque eu tô lá e depois eu tô fazendo outras coisas lá fora. Ou seja, eu tô vivendo uma vida dupla. Não estou vivendo uma vida de santidade. E aí a gente acha que viver um momento de intimidade com Deus é falsidade. Porque eu tô vivendo um outro estilo de vida. Só que, eu não sei se vocês concordam, mas é o contrário. Quando eu vivo uma vida lá fora, quando eu vivo uma vida distante de Deus, é aí que eu estou sendo falso. É aí que eu não estou sendo eu. Porque nós fomos criados para viver uma vida de santidade. Nós fomos criados para esse lugar de intimidade. Então, só quando eu estou aqui, quebrantado, quando eu estou diante do Senhor, nesse lugar de intimidade, buscando por ela, sabe? Independente do depois. Buscando por ela agora, eu estou sendo verdadeiro. E o Senhor está no coração quebrantado, ele não existe. Concorda com esse pensamento? Sim, sim. E se me permite, né, acrescentar, tem pessoas que preferem ser honestas do que serem íntimas. Deus nos chama a ser íntimos, buscar essa intimidade com Deus, porque no decorrer dessa intimidade a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai ter uma boa intenção, a gente vai pecar, nós vamos planejar, fazer o certo e às vezes vão errar. E Deus sabe de tudo isso, não tem nada que fique oculto ao coração de Deus, né? Nosso Deus, ele é onisciente e ele tem pleno entendimento de tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Então, muitas vezes as pessoas se justificam, não, eu não vou buscar, eu não vou porque não quero ser falso, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser honesto, e a pessoa se limita simplesmente a estar distante de Deus. Deus nos chama à intimidade. A Bíblia vai dizer que ele não veio para salvar os sãos, ele veio para salvar os doentes, os perdidos, aqueles que carecem realmente serem transformados por Deus. Na verdade, então, isso se torna uma desculpa, né? Eu não quero mudar meu estilo de vida, eu não quero mudar, eu quero continuar a mesma pessoa, então é muito mais fácil eu dizer, não, então, eu não quero ser falso, então, eu não vou nem tentar.
Eu acho que aí começa uma sequência de erros, quando a gente não se permite nem tentar. Porque quando a gente tenta e a gente erra, mas você tá ali tentando e você realmente é sincero, Senhor, eu errei ontem, olha, eu fiz isso errado, mas eu quero mudar, eu preciso. Eu acho que aí sim existe uma sinceridade e que Deus começa dentro do seu coração, né, gerar isso. Eu lembro que eu dei uma passeada pelo mundo, né? Pouco, mas dei uma passeada pelo mundo. E houve um momento na minha vida que eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, se não for da tua vontade, tira isso, né, do meu caminho. E quando Deus tirou, eu fiquei como uma jovem birrenta, né? Que a gente faz umas oraçõezinhas, assim, eu não sei se você aí de casa já fez essa oração. Senhor, tira do meu caminho. Aí Deus tira e você vai lá e fica irritado. Então, pois é, já aconteceu isso comigo. E aí eu comecei a viver um outro estilo de vida. Eu me afastei, né, da presença por um determinado tempo. E eu comecei a frequentar lugares que não eram meus, fazer coisas que não eram aquilo que Deus se agradava. E beleza, só que eu dava uma passeada na igreja, de vez em quando eu ia e tal, pô, legal, sentia aquele negócio. E aí um dia uma irmãzinha falou comigo assim, minha discipuladora na época, ela falou assim, poxa, você conhece a palavra, então assim, eu não tenho muito o que te dizer. Então assim, pede pra Deus pra Ele mudar. E eu lembro que um dia eu fiz uma oração, falei, Senhor, se não é da tua vontade, eu quero ter uma vida santa, eu quero ter uma vida de santidade, quero voltar, né, ser aquela jovem que eu era, que buscava. E eu fiz uma oração, falei, se não for isso a tua vontade, tira isso do meu coração, tira esse desejo. E eu lembro que uma vez, né, numa dessas baladas da vida, eu olhei assim ao redor e com aquela oração que parecia assim ser uma coisa muito simples, mas foi muito sincera no meu coração, e eu comecei a olhar para aquele lugar e falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí, da primeira vez, eu fiz essa pergunta. Da outra vez, eu já não dançava. Aí depois eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? E nunca mais fui. Mas houve uma sinceridade no meu coração. Quando o senhor falou, né, que quando a gente quer e quando a gente é sincero com Deus, Ele faz isso. E ali eu comecei a viver um tempo diferente na minha vida, né, de busca pelo Espírito Santo, de mergulhar novamente. Mas assim, eu precisei entender que eu precisava mudar meu estilo de vida, que eu precisava olhar para dentro de mim para que isso acontecesse. E a grande verdade é que muitas das vezes a gente não quer essa mudança. A gente prefere criticar e dizer que não consegue. Ah, poxa, eu até queria, mas eu não consigo. E falando sobre isso, eu acho que a primeira mudança, se eu posso te dar um conselho, você de casa aí, para santidade, precisa vir do teu coração. Você precisa decidir. Eu acho que o primeiro de tudo é a gente decidir no nosso coração que a gente quer buscar essa santidade. E aí sim começa um novo estilo de vida. Pastor, qual a diferença entre santidade e perfeição? É um abismo. A perfeição, eu costumo dizer que, né, Isaías 35 vai falar sobre, é um texto, né, metafórico, mas ele fala muito ao nosso coração, né? Ele vai dizer que existe um caminho chamado o caminho da santidade, né? Onde o impuro não passa, animal feroz não passa, e ele vai dizer, somente os remidos passam por esse lugar, né? E eles passarão e entrarão em Sião com júbilo, né? Ele vai liberar essa palavra profética, né? E eu creio que esse caminho da santidade, né? Quando a gente se lança para esse caminho de santidade, a gente vai ter dificuldade. A gente vai enfrentar o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo, os apelos carnais, as vontades desse mundo, né? Tudo aquilo que é contrário a Deus vai ser oferecido para nós no decorrer dessa jornada, né? Desse caminho. E eu creio que quando nós chegamos no final desse caminho, aí sim nós encontramos essa perfeição. E certamente essa perfeição, ela não fala desse plano que a gente vive hoje, fala no plano da eternidade, né? Quando nós formos arrebatados para o novo céu, a nova terra, essa Sião celestial que Deus tem preparado para nós, né? Onde ele fala, ó, eu vou para o Pai, vou preparar moradas. Nós cremos que Deus tem um lugar de perfeição para nós. Todos nós seremos
revestidos de corpos incorruptíveis, corpos perfeitos, né? Para viver essa perfeição que Deus tem para nós. Enquanto isso, nesse plano, nessa estada que nós estamos aqui, nós vamos todo dia estar lutando, caminhando, perseverando para viver uma vida de santidade. Porque concorda que essa diferença, né? Estar bem definida, essa diferença muda muita coisa para muita gente. Porque o chamado é santidade, não é perfeição, né? Eu sou santo, eu não sou perfeito. Apesar de tudo, das minhas limitações, dos meus erros, eu consigo trilhar um caminho de santidade, é isso? Exatamente, Andrei. Deus está nos chamando a perseverar nesse caminho, né? A gente não vai encontrar essa perfeição nesse plano. E pode ter certeza, você que está em casa acompanhando esse episódio, qualquer pessoa que se apresente para você como exemplo de perfeição, com certeza não é exemplo para você. Porque a gente não vai encontrar nesse plano, né, essa perfeição. Todos nós somos falhos, né? E como diz o texto eterno, nós carecemos da glória de Deus. Carecemos do aperfeiçoamento do Espírito todos os dias da nossa vida. E é algo assim muito difícil também, porque a gente está na era digital, né? Onde existem muitas fontes de informações, de novidade o tempo inteiro. E às vezes o jovem fica, sabe, meu Deus, e agora? Como conseguir manter santidade no momento em que a tecnologia, né, que também é algo que nos ajuda muito, né? Inclusive a gente está aqui por meio da tecnologia e é algo muito maravilhoso. Mas como manter essa santidade nessa era digital, pastor? Seria ótimo, né? Apresentar a receita de bolo agora, né? Faça isso, não faça aquilo, que vai dar o produto que a gente quer, né? Infelizmente eu não tenho essa receita de bolo, né? Deus nos chama a viver essa vida perseverando, né? A palavra vai dizer que para cada dia basta o seu mal, né? Para cada dia a gente tem o nosso Golias para derrubar, é um leão para matar, é um urso para matar. Cada dia a gente tem os nossos desafios, e com a santidade não vai ser diferente, né? Seria muito fácil a gente dizer para quem está assistindo esse podcast, quem está assistindo essa mensagem, que vai ser tudo muito tranquilo na faculdade, vai ser tudo muito tranquilo na escola, lá no teu local de trabalho, com as tuas amizades, mas o nosso chamado, né, é um chamado de perseverança, né? O nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que o reino, né, o reino de Deus, ele é tomado por esforço, por luta, transpiração, suor, perseverar naquilo que o Senhor tem para nós, né? Muitas vezes nós vamos ser desafiados, mas eu creio no meu coração e no meu espírito, eu libero essa palavra sobre a sua vida, para que o Espírito Santo venha te capacitar a vencer todos os Golias que se apresentam diante da sua vida, né? Tentando te afastar do caminho da santidade, que você possa triunfar em nome de Jesus. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então essa perseverança, o senhor falou, é esse aperfeiçoamento no temor a Deus, né? Então eu preservo o temor a Deus, né? E ele me aperfeiçoa. E a Bíblia também vai dizer, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, é mais ou menos aí. Esse é o caminho. Exatamente, André. E assim, a Juliana falou sobre esse tempo digital, né? Esse tempo que é um clique, 2 cliques, a gente está vivendo essa geração, a geração do fast food, a geração né, eu quero agora, eu quero nesse momento, né? Então, quando a gente fala de perseverança para alguém que é
extremamente imediatista, né? Eu quero para ontem, e a juventude ela é assim, né? Parece meio louco, parece meio difícil demais, né? Algo intransponível você chegar nesse ponto de santidade, porque você vai lutar hoje, mas amanhã talvez a luta vai ser a mesma, e talvez no dia seguinte também. E eu quero dizer o seguinte: muitas vezes a gente procura na nossa caminhada desculpas, a gente procura encontrar justificativas para aquilo que a gente não consegue fazer, que a gente não persevera em fazer. E na vida cristã não é diferente, né? Estamos debaixo do advento da graça de Deus, a graça salvadora do Senhor, que nos remiu de todo pecado, né? Da escravidão do pecado, né? O sangue de Jesus derramado na cruz nos libertou de tudo isso, né? Nós somos libertos da escravidão do pecado. Então muitas pessoas vão entender que essa graça de Deus é como um voucher, né? Como uma licença para pecar, porque Deus me ama, porque Deus me salvou, porque Ele pagou o meu pecado na cruz, então eu me sinto mais confortável para viver uma vida não tão rígida, né? E muitas vezes tem jovens que estão se afastando de Deus por conta disso, né? E a ideia é viver, como o diácono acabou de falar, viver nesse caminho de aperfeiçoamento. A cada dia a gente vai melhorar, a cada dia a gente vai crescer, a cada dia a gente vai passar a errar menos, pecar menos, perseverar mais naquilo que é a santidade de Deus para nós, né? Essa palavra é uma palavra de encorajamento à juventude, essa geração Z que está vivendo um tempo, né, de velocidade, de rapidez, de resposta rápida. Deus está nos chamando a perseverarmos nesse caminho, que é o caminho da santidade. Então, pastor, a gente sempre fala que é uma geração muito apressada, né? Que quer tudo para agora. Eu acredito também que a gente ouve muito falar que é uma geração que sempre está falando sobre o seu direito, né? Meu direito, meu direito, meu direito. E também temos os nossos deveres, mas não sobre isso exatamente. Mas eu creio muito que nós somos, né, a geração do encontro. É a geração que vai encontrar Cristo. Então eu acho que é por conta disso também que essa geração ela é tão apertada. Ela sofre tanto, ela sente demais, porque a gente sabe que, né, a gente busca, né, a gente espera, a gente está esperando que o Senhor volte. Lógico que a gente não sabe exatamente quando vai ser, mas a gente sabe, né, pelas coisas que têm acontecido, que cada vez mais a volta de Cristo está próxima. Então eu acredito que por conta disso essa geração sofre tanto. Eles são tão, assim, apertados. E a santidade, ela nos aproxima de Jesus, né? Ela nos aproxima de Cristo. E quando eu busco essa santidade, quando eu escolho ser separado, mesmo mediante a tantos banquetes, a tantos pratos, eu vou acabar sofrendo, né, essas chicotadas. Eu vou estar num grupo, de repente, de amigos que talvez eu tenha que me posicionar. Olha, eu escolhi ter esse posicionamento na minha vida. Ou como a gente falava muito tempo atrás, né, eu escolhi esperar, né, em várias situações da vida. E às vezes, por você se você vai numa faculdade, muitas vezes você vai ser a minoria, ou talvez até o único, ou talvez você é o único aí da sua casa, e isso às vezes faz com que a gente tenha medo. Mas o amor, né, que a gente sente por Cristo, o mergulho que a intimidade nos faz ir a águas mais profundas, águas mais profundas nos faz ver que isso vale a pena, né? De que esse momento de buscar essa santidade, ela é muito válida. E mesmo em meio a esse turbilhão de coisas que a gente vive. E quando a gente busca na palavra, e quando a gente escolhe se debruçar e aprender mais do Senhor, isso se torna muito possível e muito real na nossa vida. Sim, com certeza. E esse movimento chamado intimidade, né? A gente sabe que a gente está agitando, né? Vocês estão agitando a água, né? Trazendo esse movimento santo.
E isso tem sido maravilhoso, isso tem aproximado pessoas. E assim, a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa, né? E principalmente na vida de um jovem, é um encontro com Jesus. Porque é um encontro com Jesus que vai mudar a nossa história, a dinâmica da nossa vida, né? O pastor Sérgio estava ministrando no domingo e ele usou um texto maravilhoso de Êxodo, né? Maravilhoso, aquela palavra que ele fala quando Moisés ele chega no Egito, né? Ele tem aquele primeiro contato com Faraó menospreza a Moisés, menospreza o Deus de Moisés e fala, olha, por sua causa, Moisés, o povo vai trabalhar dobrado, o povo vai sofrer um pouco mais. E aquilo gerou, obviamente, um desânimo em todo o povo. Os hebreus, né, ficaram ali tristes, inclusive com Moisés. E Moisés vai dizer, olha, Faraó ele pode aumentar a carga de trabalho, ele pode reduzir as provisões, a alimentação, ele pode tomar a tua liberdade, ele pode até tocar na tua vida. Ele só não pode tocar na sua fé. Então, assim, essa fé, ela vai vir de um encontro genuíno com Jesus, né? Você falou, Juliana, das dificuldades, né, dessa geração, né? Mateus 24 está aí, né, para quem quiser ver, né? Estamos vivendo esses dias de aperto, né? Estamos cada dia mais próximo do fim, né? E a nossa juventude está exposta a isso também, né? Eles talvez enfrentam mais dificuldades que talvez nós enfrentamos quando jovens, né? Na verdade, vocês ainda jovens, né? Eu, né, sou jovem um pouco há mais tempo que vocês, né? Mas talvez, né, eles estejam enfrentando essas dificuldades, tá? Essas lutas, esses desafios. Mas eu creio no meu coração e no meu espírito que essa intimidade vai gerar encontro com Deus. Amém. Esse movimento de intimidade é um pano de fundo para aquilo que Deus quer fazer. É proporcionar um encontro com cada um desses jovens. Porque talvez passem por lutas, passem por dificuldades, passem por desafios. Mas esse encontro, e esse não é um encontro com o pastor, não é um encontro com vocês, esse encontro com Jesus vai gerar uma transformação no interior. O diabo vai poder tentar tocar, desanimar, tentar desencorajar, mas aquela experiência que eles têm com Deus, isso ninguém pode roubar dessa juventude. Amém. E assim, eu tenho um pouco da minha experiência agora liderando jovens, eu, a Diaconisa Ju, o Pedro, a Gabi também, e a gente tem vivido um pouco disso, que sabe, eu tenho enxergado que por muito tempo foi se criada uma certa rivalidade entre gerações, porque a geração anterior, sabe, teve tudo muito suor, muita dificuldade. E essa geração agora parece que as coisas são um pouco mais fáceis, né? E aí, assim, é difícil para uma geração entender o cenário da outra, né? Sendo que... E aí acaba assim, a gente acaba começando a rotular, a sentenciar algumas coisas. E eu mesmo, agora vivendo isso, eu tenho tentado me policiar e enxergar de uma outra forma. Porque é uma geração, sim, por muitas vezes dispersa, muitas vezes, sabe, superficial, mas é uma geração que Jesus tem interesse. É uma geração em que o céu tem total interesse. Sabe, quando a gente vê o texto onde Jairo vai até Jesus, a sua filha estava adormecida. Sabe, muitos pregadores já ministraram sobre isso, sobre ser duas gerações ali, onde primeiro aquela mulher com fluxo de sangue acaba interrompendo a caminhada de Jesus até a casa. Jesus vai sarar aquela geração, vai sarar aquela mulher, mas ele faz questão de ir até Jairo, ir até a casa. Ele podia ter liberado uma palavra, assim como foi o centurião, mas ele vai até a casa, ele tira as pessoas que estão torcendo contra, as pessoas que estão fazendo pressão contrária, sabe? Já chorando, falando, essa geração não tem mais
não tem mais jeito, já era, é o fim. Ele tira todo mundo da casa e fala, ela não morreu. Eu deixo essa palavra para você. Essa geração não está morta. Essa geração apenas está adormecida. É chegado um tempo de intimidade, um tempo de santidade. E aquilo que parecia estar morto, meu irmão, vai levantar, vai se alimentar. E por onde andar, vai fazer, ali é um milagre. Ali é um testemunho. Ali é uma vida santa. Ali é uma vida de intimidade. Então, eu chamo a atenção para isso. Para a gente se atentar, porque por muitas vezes acaba as pessoas rotulando demais uma geração que Jesus tem total interesse. É a geração do encontro, foi o que o pastor falou agora. Então é uma geração muito importante. A gente precisa da geração que pavimentou, e porque se hoje a gente caminha, porque o pastor Sérgio tem falado muito isso, né? É uma geração que pavimenta, e o nosso apóstolo fala muito sobre isso. Ele pavimentou muito o que nós fazemos agora, e a gente valorizar isso, né? Honrar uma geração que pavimentou, e a gente também valorizar uma geração que está se levantando, e se levantando com mais velocidade do que nós tínhamos, do que eles tinham, né? Do que nossos pais, nossos avós tinham. Então, quando a gente fala sobre essa questão da geração do encontro, quando a gente fala sobre essa questão de pavimentação, a gente até está falando nesse mês, né, o princípio da honra, isso é muito importante, né? E tudo isso é muito válido. E para que haja também essa santidade, uma das coisas que eu penso é que quando eu tenho um encontro real com Deus, né, eu começo a me posicionar. E aí eu lembro de Josué 24:15, que diz: eu não sei os outros, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes a gente tem muitos como promessa, mas, né, Diácono André já pregou sobre isso, já falou, de que isso é um posicionamento, sabe? E quando eu tenho esse encontro real com Deus, quando eu sei quem é esse Deus, eu me posiciono. A gente até tem falado muito sobre isso, né, nos movimentos de intimidade, acho que a gente até falou no primeiro episódio, acho que até comentei sobre isso, que é uma das coisas também que às vezes atrapalha os jovens, né, as pessoas, de chegarem a essa santidade que é a sua identidade. Que a gente também vive com essa questão de muitas fontes, de revolução digital, de que a nossa identidade ela tem sido perdida. E quando eu não sei, né, quem eu sou, isso também vai interferir na santidade de Deus na minha vida. Porque aí, tudo que me dão, que me entregam, qualquer conteúdo, eu começo a aceitar e começo a digerir aquilo. Você concorda com isso, pastor? Sim, com certeza. E as coisas acontecem, né, como você falou, numa velocidade muito grande, né? E muitas vezes os jovens, eles não têm uma estrutura emocional, espiritual para enfrentar, vivenciar isso tudo, né? A gente está vivendo numa geração de Tomés, né? Que são totalmente incrédulos, né? Parece que tudo aquilo que a gente fala, né? Tudo aquilo que é ministrado, tudo aquilo que a Bíblia diz, tudo aquilo que os pastores falam, tudo aquilo que é bíblico, parece uma fábula, né? Não conseguem ter o entendimento de que aquilo de fato é uma verdade, né? Essa é a geração. Eu me lembro que há alguns meses atrás nós tivemos aqui uma vigília aqui, e foi profetizado aqui nesse lugar que a juventude ia assumir uma posição de protagonismo dentro do reino de Deus. Eu creio muito nisso, no meu coração, no meu espírito. A gente está vivendo essa revolução, né? A juventude está se despertando para viver isso, né? E no meio dessa geração de Tomés, no meio dessa geração incrédula, né? Tem um texto que é tão maravilhoso. A Bíblia vai dizer que após a morte, né, de Jesus, todos
os discípulos trancados numa casa com medo, né? Receosos. Eles estavam com receio da própria vida deles, né? Serem presos pelos romanos, e o medo tomou conta da casa, né? A Bíblia vai dizer que as portas fechadas, janelas fechadas, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. Uau! Jesus aparece ali no meio deles e ele vai se direcionar para Tomé e ele vai dizer assim: Tomé, toca na minha ferida, toca no meu lado, toca. E ali naquele momento toda a incredulidade cai por terra, né? Ele se lança aos pés de Jesus, ele vai falar: Deus meu, meu Deus, Deus meu. Ele se reconcilia ali com a sua fé, né? Em Jesus. E essa geração é isso. Essa geração precisa tocar. Se não tocar em Jesus, não vai entender, sabe? É uma geração que não acredita. É uma geração que talvez vive daquilo que a mãe falava, daquilo que a avó falava: tia, vamos para a igreja, meu filho, minha filha, você tem que ir para a igreja. Mas não consegue entender que isso é algo real. E esse movimento, né, da juventude, Cara de Leão como um todo, né, e de uma maneira bem específica, falando aqui do Engenho da Rainha, né, é convidar essa geração a tocar em Jesus. Vamos tocar em Jesus. Toca aqui. Você precisa provar. Porque quando essa juventude, essa que está aqui com a gente, que vive aqui, você que talvez está em casa acompanhando esse podcast, esse é o tempo de tocar em Jesus e provar desse Jesus. Porque quando você prova, toda a resistência de Tomé caiu por terra naquele momento. E não existe uma juventude, né, que vai ficar alheia a isso quando tocar em Jesus e provar desse Jesus. E esse ano, né, algo muito pertinente também, o nosso apóstolo, né, colocou como um ano de definição, ano de definições, né, um tempo de acolhimento, e eu acho que isso é muito pertinente à questão da santidade, da intimidade, porque aí você precisa se definir. É um ano de que, olha, eu preciso escolher onde eu tô, o que eu quero para minha vida, né? E a gente sempre tá nessa questão, sempre muitas dúvidas, muitas coisas para definir, mas quando existe, né? Quando eu vivo as minhas próprias experiências, quando eu me proponho a viver isso, eu começo a saber o que é bom e o que não é. E realmente é o que o senhor falou. É uma geração que, assim, é até engraçado, né? A gente olha e fala assim: olha, minha mãe, minha avó, né, fazia dessa forma. Mas é uma geração que às vezes está muito ligada na teoria da prosperidade. Porque hoje a gente vê falar muitos lugares. Você tem que crescer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Não que a gente não possa, a gente sabe que a palavra de Deus nos garante que a gente deve sim ter o melhor, né, que foi deixado. A palavra diz isso, né? A palavra de Deus, ela é muito benéfica nesse sentido, ela garante sim vitórias. Mas a gente também não pode se prender somente a isso, né? De que você vai vencer, mas você vai ter luta também. E se você tiver luta, você vai, como você falou, a gente vai ter que perseverar. E é isso que eu acho que às vezes falta um pouco. Como a gente falou, é a geração do encontro. Então eu preciso entender também que nós precisamos falar sobre salvação, né? Nós precisamos pregar sobre isso. E a santidade, ela está muito linkada a isso. Quando a gente fala em santidade, a gente pensa em salvação, porque assim, é muito maravilhoso tudo isso aqui, mas isso aqui vai passar, a gente aqui tá como passageiro. Então, é uma juventude que precisa buscar experiências e não ser somente como Tomé, né? Que precisa ver ali para poder acreditar, mas precisa também buscar essas experiências. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui, interessante. Santidade é apenas uma questão individual ou também envolve a comunidade cristã? Basicamente, né, poderíamos dizer que é algo pessoal, né, algo individual, né.
No entanto, né, se a gente abrir esse debate um pouco mais, obviamente que a comunidade ela tem um papel importantíssimo, né? Como a diaconisa Ju falou, né? Lembrou aqui a palavra profética desse ano, né? Que Deus ele entrega para o nosso apóstolo, né? É um ano de quê? De acolhimento. Esse acolhimento, né? Esse acolhimento da comunidade, né? Ele vai promover um ambiente propício para que a decisão de viver uma vida em santidade, a escolha de perseverar em santidade, ela possa realmente se tornar uma realidade na vida do João, do Marcos, do Roberto, na vida de cada jovem que Deus colocar aqui nesse lugar, plantar aqui nesse lugar. Então eu creio que a comunidade, o ambiente, né, propício, ele pode ajudar e muito, né, a decisão individual de viver em santidade. Verdade, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando: sede meus imitadores, né, como eu sou de Cristo. E não tem como eu imitar se eu não estiver perto. Então a gente entende que, sabe, alianças bem feitas, né, vão nos trazer santidade, vão nos levar para esse lugar de separação. Se eu ando com quem é santo, se eu ando com quem é separado, eu vou viver uma vida separada, eu vou viver uma vida santa. Seria isso, né? Exatamente. Eu creio muito nisso. Eu creio que quando a gente busca viver, né, numa comunidade de fé, né, essa fé ela vai irradiar, essa fé ela vai contagiar, essa fé ela vai mover os corações e naturalmente a gente vai passar a viver uma nova vida com novos costumes, com novos hábitos, né? Porque eu entendo no meu coração que a santidade ela vai ser uma consequência. Esse estilo de vida de santidade ele vai ser consequência de tudo aquilo que está sendo trabalhado no nosso coração, tudo aquilo que o Espírito Santo já está movendo dentro de nós, né? Vai ser algo natural, como nós já falamos aqui, não vai ser um peso, não vai ser um fardo, vai ser um estilo de vida natural, viver em santidade. Sim, com certeza. E a gente já está encaminhando já para o final, mas antes de você estar nos acompanhando aí, eu gostaria que você comentasse aqui, qual área da sua vida que você acha que você encontra mais dificuldade para viver em santidade? É claro que hoje a gente não teve tempo para abordar áreas como sentimento, família, relacionamentos, profissional, mas Deus tem um chamado de santidade no âmbito geral, né, em tudo aquilo que nós fazemos, como nós lemos o texto. Mas você comenta aqui qual a sua maior dificuldade para viver uma vida de santidade? Quem sabe pode ser essa dificuldade aí, o nosso próximo tema, né? Nosso próximo episódio. Curte, compartilha, já manda para um amigo que precisa ouvir o que foi falado aqui. Foi muita coisa falada aqui, cara, eu gostei demais. O pastor Levi falou sobre pessoas que preferem ser honestas diante de Deus do que serem íntimas de Deus. Isso, né? Isso é forte. Preferem ser honestos do que íntimos. Eu vou anotar isso aqui. Então, desde já, eu queria agradecer a presença aí do pastor Levi. E, foi muito legal. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Isso é só a ponta do iceberg, né? A gente falou sobre santidade de uma forma, assim, geral. Um plano de fundo. Mas, assim, o seu comentário aí vai trazer pra gente ideias sobre áreas que a gente precisa e que a gente pode cavar, né? E falar. E queria que o senhor deixasse aqui uma dica, né? Uma palavra para quem está nos assistindo, alguém que nos assistiu agora e pensa assim, cara, eu tô vivendo isso, dificuldade de viver em santidade. O que eu posso fazer agora? Primeiramente eu queria agradecer você, Ju, maravilhosa, Andrei, meu amado, também, pela oportunidade de poder estar aqui, compartilhar alguma coisa com você que está em casa. Espero muito que tudo que foi dito aqui nessa noite possa fazer sentido para você, possa tocar no seu coração e em parte ou minimamente, transformar o seu coração de alguma forma. Eu queria deixar uma dica para você. Não tenha medo
de ser íntimo de Jesus. Não tenha medo de ter um encontro com Ele. Um encontro com Jesus é aquilo que vai mudar a história da sua vida. Como nós falamos aqui nessa noite, né? Essa intimidade vai gerar amor, esse amor vai gerar consciência, e essa consciência vai gerar em você a habilitação para viver uma vida em santidade. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria primeiramente agradecer a vocês, mais uma vez agradecer ao pastor Levi que esteve aqui conosco. Foi muito proveitoso, foi maravilhoso. Queria te convidar a compartilhar o nosso link, compartilha bastante, porque essa palavra pode abençoar não somente a você, mas também outras pessoas. Então, curte, compartilha bastante. Nós estamos esperando você no próximo episódio, hein? Que o Senhor te abençoe muitíssimo!